Fala pessoal, tudo bem? Como prometido, hoje vou fazer um vídeo mostrando como preparar o arquivo com emenda para lona e ilhosa. Então se você tem uma lona aí que ela é muito grande, não cabe na sua máquina, como que você vai preparar ela para fazer a emenda da forma correta e pôr os ilhosa? E vai ter alguns segredinhos aqui que vai facilitar a vida do seu acabamentista. Então na hora de fazer essa emenda vai ficar muito mais fácil. Então assiste até o final. E já sabe, se você ainda não é inscrito no canal, corre, se inscreva, não custa nada. Bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, sem mais delongas, bora aqui pro vídeo. Estamos aqui com o nosso arquivo já preparado. Estamos aqui com um outdoor de 18 metros por 5. Então vai ser feita a lona e vai ser feito o ilhós dela. Então, primeira coisa, lembrando, temos que verificar se a arte está tudo ok, tá? Então vamos entrar aqui no material, ó. Tá tudo dentro do Power Clip já, arrumadinho, igual vocês já aprenderam. Então o que a gente vai fazer? Como ela já está dentro do Power Clip, não tem necessidade de eu criar outro quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou criar a área delimitadora do nosso ilhós. Então eu vou fazer a marcação da onde vai ser colocado o ilhós. Isso aqui o CorelDRAW faz sozinho, tá bom? Bom, então eu venho aqui na parte de Layout e vou pegar borda ilhosa. Na versão do seu Core pode ser que seja diferente, tá? Talvez em vez de estar em Layout, vai estar em Objetos e tal, mas você vai procurar essa opção aqui, ó, borda ilhosa. Para fazer isso eu seleciono o objeto, vou lá, seleciono lá no menu ou Layout ou Objetos, dependendo do seu CorelDRAW, e venho aqui em borda ilhosa. Nessa aba eu vou marcar sempre a seleção, porque eu já selecionei o objeto. Marca a seleção. Eu quero adicionar uma borda, ou seja, ele vai desenhar a linha em volta para que eu faça a dobra dela. Aqui está com 3,1. Eu gosto de deixar com 3 ou 2,5. 3 tá bom. Vem aqui, ó, adicionar ilhós. Aqui vem a configuração do tamanho de ilhós. Normalmente eu gosto de trabalhar em milímetros, mas como aqui já está em centímetros, eu deixo aqui, ó, com 0,5. para não ficar uma marca muito grande, e aqui eu coloco a distância da margem com 2,5, para não ficar muito para dentro da arte e nem muito pertinho a ponto de estourar. Então eu já configurei a origem, a borda, o ilhós, e agora eu vou colocar a quantidade de ilhós que vai aqui em volta. Para isso eu vou colocar o posicionamento e a distribuição. Eu venho aqui, eu quero na parte superior, na parte inferior, do lado direito e do lado esquerdo. Agora, a quantidade de ilhós, eu quero que ele coloque de acordo com a quantidade de centímetros que eu deixar. Ou seja, a cada 25 centímetros eu quero que ponha um ilhós. Então eu venho aqui, ó, em espaçamento, e marco 25 centímetros na vertical e 25 na horizontal. Clique em OK, e ele já está gerando o arquivo. Prontinho. Gerou, vocês viram que tem uma bordinha branca aqui, ó, vou dar um zoom, ó. Tá aqui o ilhós, porém, tá vendo que a borda aqui não tá visível? Então o que eu faço? Clico nela aqui, ó, seleciono e aperto o botão direito na cor preta para que a linha seja impressa. Ou seja, a pessoa que vai fazer acabamento, ela vai refilar nessa linha aqui, dobrar e pôr o acabamento. Bom? Então, vamos lá de novo. Agora, eu já estou com a minha arte selecionada, porém, veja que a arte ficou com 5,6 metros por 18,6 metros. Para imprimir isso aqui em uma máquina só, não consegue imprimir. Então eu tenho que partir a lona. Lembrando, pessoal, sempre que vocês for partir uma lona, aqui no caso a gente vai partir ela na horizontal, tá? Tem gente que parte na vertical igual parte adesivo. Não recomendo a quantidade de emenda que vai dar. Vai dar muito trabalho, vai picotar muita arte, vai ficar feio. Então aqui, vamos partir ela na horizontal. O que eu faço? Faço uma linha aqui na horizontal, caminho todo e centralizo ela para mim ver aonde vai pegar a emenda. Galera, dica muito importante. Toda lona com emenda, a emenda ela nunca vai bater 100%. Você pode começar do lado de cá, perfeito, mas aqui não vai terminar perfeito. Então, como que o pessoal trabalha? Tenta sempre alinhar as principais informações. Aqui no caso, o rosto da mulher e as letras, para que a emenda fique perfeita. Tem uma dica maior ainda.
sempre que vocês vão partir uma lona, tenta partir com o mínimo de encaixe possível. Então o que eu vou fazer? Em vez de eu partir ela no meio, ficar 2,5 e 2,5, eu venho aqui, ó, puxo a linha aqui um pouquinho para baixo, ó, veja que ela já saiu fora aqui da letra L e não tá pegando nenhuma letra aqui. Então a emenda tá pegando só essas letras aqui da emenda, certo? Que dá para disfarçar bem. Então quando a pessoa for fazer a emenda dela, ela pode alinhar por aqui e aqui não tá pegando o rosto de ninguém. Então vai pegar pela roupa, não vai ter nenhum problema se ficar algum detalhezinho. O que pode acontecer? Uma lona pode ficar um pouquinho maior que a outra, então tem o step da máquina, que é muito importante. Então, mais uma dica, lona com emenda vocês têm que rodar sempre no mesmo material de preferência. Então, não rode uma lona, uma de 3 metros, outra de 2,5, sempre evite. Agora, se você tem a mesma lona, o mesmo lote, tudo bem, pode fazer isso, desde que você fique atento ao step da máquina, tá? Então vai fazendo as marcações aí para não perder a lona. Bom, então eu marquei que nessa região aqui eu vou fazer a emenda. O que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou gerar um power clip por segurança, onde eu quero preservar as marcas de ilhós que eu fiz. Então na hora que eu partir, eu quero partir a lona e as marcas de ilhós. Então eu venho aqui, selecionei tudo, seguro Shift, clico 2 vezes na ferramenta retângulo, ele já criou outro retângulo. Deletei, voltei. Agora, eu vou selecionar a imagem por dentro do Power Clip. Como eu vou fazer isso? Dou um Ctrl X, vou pegar essa linha aqui como exemplo e vou pôr dentro do Power Clip. Ativei o Power Clip, entro dentro dele, dou um Ctrl V e já posso sair dele aqui. Prontinho. O Power Clip está criado. O que eu vou fazer agora? Eu vou partir a lona. Antes de partir, eu vou conferir o tamanho que está dando. Então, como eu delimitei essa linha, eu vou desenhar um retângulo aqui até a borda e vou ver o tamanho que deu de arte. Ou seja, essa parte aqui de cima, ela vai ter 2,80 m. Então, ela vai caber dentro de uma lona de 3,20 m. Perfeito, certo? Agora ela está com aproveitamento bom. Beleza, está perdendo aqui 40 centímetros de branco, mas faz parte do jogo, entendeu? Agora vamos ver aqui a parte de baixo. Ela está dando 2,25 m. Cara, perfeito para rodar na lona de 2,5 m. Então eu vou usar uma lona de 2,5 m e outra lona de 3,20 m para fazer essa lona. Lembrando, tem que ser o mesmo lote, galera, para não dar diferença. Como que eu vou fazer agora para partir esse material? Muito fácil. Eu vou dar um zoom para que fique fácil de vocês entenderem. Toda lona com ilhós, o ideal é que seja 2 centímetros de sobreposição. Então o que eu faço? Eu tenho a minha linha definida, certo? O que eu vou fazer? Eu vou duplicar ela, apertar o mais do teclado, volto aqui, ó, tiro a seleção, venho aqui nas propriedades da página e vou definir para que a setinha do teclado, quando eu apertar a setinha do teclado, essa linha movimente 2 centímetros. Pronto, 2 centímetros, seleciono a linha e aperto a setinha para baixo do teclado. Prontinho, aqui então eu tenho a sobreposição, certo? E agora vamos partir a lona. Como que a gente parte ela? Seleciona, segura Shift, escolhe uma das duas linhas. Se você quer a de baixo, significa que você está partindo o pedaço de cima da lona. Então, seleciona ela e clica em aparar. Ao contrário, né? Pega a linha, errei aqui, e clica em aparar. Prontinho. Ele aparou a arte. Você dá um Ctrl K e ela está partida. Porém, eu preciso da parte de baixo também. Tá vendo? Eu parti só a parte de cima. Então, essa parte aqui, ela tem que sobrepor, ela tem que vir até aqui em cima. Como que eu faço isso? Eu posso clicar 2 vezes na lona, ativar os nós e apertar a setinha. Lembra que eu configurei a setinha dar 2 centímetros? Ela vai cair sobreposta. Vamos conferir? Tá vendo? Tá sobreposto o quadradinho aqui, consegue perceber? Vou pintar aqui de outra cor. Viu? Mesma coisa lá de cá, tem que estar batendo. Agora, a dica que quase ninguém te conta.
Como que você vai fazer para imprimir essa lona? A gente vai pôr etiqueta. Lembrando, galera, a etiqueta vai te salvar muito. Então a gente vai escrever na etiqueta qual que é cada lona e vai pôr a descrição do cliente. Então vamos pôr aqui o cliente inspira outdoor 18 por 5 metros. Essa daqui vai ser a parte de cima, que tem 2,80 por 18 metros. Com quantos centímetros? 2 centímetros de sobreposição. Beleza, aqui eu já criei o rótulo, a descrição da lona de cima. Venho aqui, ó, e coloco ela na parte de cima. Duplico, seguro o Shift, clico na lona na parte de cima e aperto a letra R para ir para o lado direito da lona. Olha lá, já veio para cá, corre para dentro. Por quê? A lona, quando você enrola ela, você não sabe qual lado que o impressor começou, se ele começou daqui ou de cá. Então, informação em todos os cantos é muito bom. Agora vamos fazer da parte de baixo. A parte de baixo, a gente vem aqui, seleciona o texto. A lona de baixo é 2,25, então é a mesma coisa, porém aqui é 2,25. Essa aqui é a parte de baixo. E tá com os 2 centímetros de sobreposição. Posso colocar aqui de outra cor para diferenciar uma da outra, para que ficar a identificação visual ficar mais prática, mais rápido. Então, você exportou o material. Na hora que você vai conferir, se alguém te pedir ajuda, você vai ver lá que tá. Uma tá vermelha, opa, essa aqui é de baixo. A preta é a de cima. Você não tem muita dúvida, você não tem muita dor de cabeça. Tira a linha, agrupa as informações com a lona e a parte de cima também. Pronto. A lona está partida, agora é só exportar ela. Ah, mas o seu Corel não consegue exportar uma lona dessa em JPEG. Galera, nós reduzimos a quantidade de DPI e mantemos sempre o tamanho real. Então, com impressão desse tamanho, vamos fazer aqui junto com vocês e ver quantos DPI eu tenho que deixar para essa lona ficar perfeita. Então vamos lá, dá um Ctrl E para exportar, coloca o nome do cliente, né, a descrição. Como eu já preenchi aqui, ó, só copio, vou exportar, Ctrl E, coloco o nome, vamos exportar. Agora que vem a mágica. Em RGB, em CMYK, né? Aqui está falando que está exportando com 14%. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar aqui 2%. Aliás, desculpa. Aqui eu ponho 5 dpi e aqui eu ponho 100%. E aqui eu aumento, eu forço. Eu ponho aqui 100 dpi e vejo quanto que ele vai parar. Parou no 42. Nunca deixe o 42, sempre reduz 1 pixel, porque ele pode dar um bug, o Corel pode bugar e a sua lona pode ficar um pouquinho menor. Então, aqui eu deixo 41. Lembrando, sempre manter proporção, verifica se não mudou nada aqui das informações, se as medidas estão batendo com as medidas aqui e se não está marcado nenhuma dessas duas opções. Sempre não pode estar marcado. Então, eu estou exportando uma lona de 18 metros por 2,80 com 100% do tamanho com 41 dpi de resolução. Perfeito. Vou clicar aqui em exportar. O processo vai demorar um pouquinho porque é uma lona muito grande. Então, quanto mais potente o seu computador, mais rápido esse processo vai ser feito. E já vou preparar aqui para fazer a outra parte. Copio o nome e vamos exportar a parte de baixo. Tá? Ctrl E e já vai cair com outro nome. Normal, confiro tudo. Opa, tá vendo? Ó, deu 41 de DPI, mas aqui ó, deu 14%. Tem que vir aqui e colocar 100%. Essa lona ela é um pouco menor na altura, mas como eu já exportei um em 41 DPI, essa aqui também, para que a densidade seja a mesma, não dê diferença de tonalidade.
por conta da densidade de pixel. E tá prontinho. Só mandar imprimir, levar para fazer o acabamento. E dica de ouro: quanto custa fazer essa lona lá na faixa de imprimir? Vamos ver aqui? Vamos puxar aquela nossa planilhazinha para ver quanto que fica? Pronto, pessoal, bora ver quanto que fica essa lona aqui lá na faixa de imprimir. Aqui está o último que a gente fez, né? Eu vou deletar aqui, vamos fazer de novo. Então o que a gente tem aqui? Duas lonas, né? É um serviço só, mas é duas lonas. Com ilhós e com emenda. Então, bora lá. Cliente, Inspira Print. Tipo de serviço, lona outdoor, 18 por 5 metros. Qual que é o material? É a lona 440 brilho ou fosca. Eu gosto da fosca, porque não dá reflexo. Tem gente que gosta de dar brilho, porque a brilho é mais bonito. Aí cada qual com seu qual. Aqui a gente vai configurar o ilhós. E aqui ilhós também. A quantidade, nós não tínhamos deletado, né? Vamos pôr aqui uma unidade. Qual que é o tamanho dessa lona? 18 metros 800 por 280. E a outra, 18 metros por 225. Tá aqui o valor das duas lonas, prontinha com ilhós, R$ 3.665. Certo? É diferente de você fazer esse orçamento aqui, ó. O orçamento que você vai pagar na faixa de imprimir não é esse. Esse aqui é o lançamento correto de fazer, mas aqui na faixa de imprimir você ainda ganha um bônus. Por quê? Ele é feito dessa forma aqui, ó. Nós não calculamos os dois pedaços. Nós calculamos um serviço só. Então aqui é uma lona de 2 metros por 5, porém, aqui ela tem a emenda. Tá? Uma lona de 18 por 5 com emenda. Aqui o valor. 3.508. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, e se você gostou desse vídeo, já deixe seu like. Se ainda não é inscrito, corre, se inscreva. Isso motiva a gente a continuar fazendo vídeos como esse. E se você quer um vídeo específico, põe aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de fazer para vocês, tá bom? Essa é a Inspira Print. Estamos criando uma comunidade de empresas de comunicação visual para fortalecer o mercado, fazer com que todos cresçam juntos de forma sadia e, o mais importante, tendo lucro. Espero que vocês gostem. Eu fico por aqui e tchau, obrigado!